noite, amada igreja. É um prazer estar com os irmãos reunidos nesse momento para adorarmos o nosso Deus, declararmos a Ele a gratidão que está em nosso coração. É um momento meio difícil para se falar. Sabemos que cada um está vivendo suas situações, os seus momentos, e por mais que seja um momento difícil no geral, cada um com sua singularidade, particularidade, eu acredito que em cada situação, por mais que exista uma situação geral, em cada situação particular, Deus tem agido, Deus tem olhado para o seu povo, Deus tem cuidado dos nossos corações, Deus tem sido bom conosco. Acredite nisso, coloque isso no seu coração como fonte de esperança, fonte de fé, de força e de coragem para lutar dia após dia, porque sei e creio que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. A gente aprende em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que está presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, nunca mais sem duvidar, que Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, declare, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom,
e Ele continua sendo Deus. Amém. Que isso esteja em nossos corações, porque entendemos que Deus é bom em todo tempo. Ele é um Pai presente, Ele é um Deus bom, Ele é um Pai bom para cada um de nós. Entendemos que Ele é perfeito em tudo o que faz e que a vontade dEle é direcionada para a nossa vida, de forma que Ele nos leva para um caminho melhor. E mesmo que hoje a gente não entenda, lá na frente é o momento de olhar para trás e ver todas as maravilhas que o Senhor fez, mas que hoje a gente possa observar o quão bom Deus tem sido para a gente, mesmo em momentos tão difíceis. Eu sei que é muito complicado e é muito difícil reconhecer talvez essa bondade de Deus, reconhecer no momento de perda, de dor, de sacrifício, de humilhação, de dificuldade, dia após dia, pela luta pelo pão de cada dia. Mas Deus é contigo, não desista, seja corajoso, seja esperançoso. Se há desespero em você, que não haja desesperança em você, nunca, porque Deus é contigo. Amém? Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós, pra cada um de nós. És perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és
és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama, Deus te chama pra ir mais fundo. Me chama pra ir além. Me chama pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais. Ouve. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo, diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Cante. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Você vai vencer. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando, a partir de hoje, uma série de mensagens, de lives, de EBDs, com o seguinte tema: para a glória de Deus. Você conhece aquele versículo que se encontra lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por causa dessa proposta, desse tema, nós vamos ver alguns temas que podem ser usados tanto para a nossa destruição, para acabar conosco, tanto quanto para ser usado para a glória de Deus. Nós vamos falar de diversos assuntos, seja dinheiro, sexo, política, tecnologia, e eu te convido a embarcar conosco nessa série de mensagens. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para nós, que faz parte do nosso cotidiano. E para dar início, eu gostaria de te fazer duas perguntas que têm a mesma resposta. Pois bem, o que a história de Salomão, de Zaqueu e de Judas tem em comum? E qual seria a semelhança entre a parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano? O assunto que nós vamos abordar hoje, ele ocupa boa parte do nosso tempo, ocupa uma boa parte da nossa energia, ocupa a maior parte, talvez, dos nossos problemas, das nossas angústias. Nós vamos falar hoje a respeito do dinheiro. E o dinheiro, ele pode e deve ser
usado para a glória de Deus, e é por isso que nós vamos falar dele. E o dinheiro, na Bíblia, tem vários exemplos positivos a respeito do dinheiro, que servem como referencial para nós. Por exemplo, quando nós vemos a parábola do bom samaritano, nós vemos que ele usou o seu dinheiro, usou os seus recursos para demonstrar, para manifestar o seu amor por aquele homem que estava caído na beira da estrada. Nós vemos também exemplos como a daquelas mulheres ricas que financiavam o ministério de Jesus. E nós também vemos igrejas lá no Novo Testamento que se reuniam e juntavam seus recursos para abençoar outros irmãos de outras cidades que estavam passando por privações severas. E nós vemos também o próprio Jesus, na parábola dos talentos, nos ensinando como nós devemos empreender, multiplicar os nossos recursos, aquilo que nós temos à mão. E esses são exemplos positivos, mas para que nós venhamos realmente viver isso e se relacionar com o dinheiro dessa forma, é necessário que nós compreendamos aquilo que está por trás do dinheiro e quais as implicações que o dinheiro pode trazer para as nossas vidas. E quando nós falamos de dinheiro, algo muito importante, aquilo que eu quero que você se lembre hoje é: o dinheiro quer ser o teu Deus. O dinheiro quer ser o teu Deus. E para isso, para nós desenvolvermos isso, para nós conseguirmos compreender um pouco mais o que isso quer dizer, nós vamos pensar mais a respeito do dinheiro. Por exemplo, quando nós falamos do dinheiro, todos nós temos lembranças, todos nós temos algum tipo de memória, muitas vezes afetiva, a respeito do dinheiro. Por exemplo, eu mudei da minha cidade natal para Rio das Ostras, ainda com 11 anos, com os meus pais, com a minha irmã. A partir de então, por longos anos, nós moramos de aluguel. E depois de um certo tempo, as coisas começaram a ficar mais difíceis, trazendo consequências que estão para além do aluguel. E você que mora de aluguel, você sabe como é o mês chegando ao final e você não saber exatamente se você vai ter condição de honrar com aquele seu compromisso. E quando não honra, os aluguéis eles vão se acumulando. E você começa a ficar aflito. Nós começamos a ficar aflitos justamente por não saber o que vamos poder pagar, de ter que escolher entre uma conta de luz e o aluguel, entre o aluguel e fazer as compras. Isso vai gerando uma angústia, vai gerando um sentimento de aflição na família. E talvez você saiba o que é isso, você sabe o que é passar por esse tipo de situação e olhar para o dinheiro e começar a ser tentado a tê-lo como a solução de todos os seus problemas, a olhar para o dinheiro pensando que ele pode te trazer segurança e que nele, e unicamente nele, você pode ter paz. Nós somos tentados a isso. Será que isso é algo que tenta apenas a algumas pessoas? Será que é apenas para aqueles que têm pouco dinheiro? Ou será que é apenas para aqueles que têm muito dinheiro? Será que o dinheiro se apresenta dessa forma apenas para alguns? Ou ele não é algo que todos nós temos em comum? Por exemplo, o dinheiro pode moldar o nosso coração para aquilo que nós queremos ser, para aquilo que nós gostaríamos de ser. E para fazer um teste, por exemplo, você que é homem, você que gosta de assistir futebol, alguma vez na sua vida você já olhou para algum jogador, aquele jogador que ganha milhares, milhões de dólares, de euros, mas aí ele tem uma vida toda errada, mas ainda assim você invejou a vida dele,
e quis ser ele. Você, minha irmã, alguma vez você olhou para a vida daquela conhecida, aquela mulher que já está no seu terceiro casamento, que sofre na mão do marido, e você invejou ela porque ela tem o carro do ano, porque ela pode viver no salão, está sempre com o cabelo feito, sempre com um vestido diferente. E você que é jovem, você já viu a vida daquele MC viciado em drogas, todo errado, mas que tem um cordão de ouro, que dirige um carro conversível, e você já quis ser ele? E você, minha amiga jovem, você já viu a influencer digital vazia, que odeia os pais, que nem crê em Deus, mas tem uma vida de luxo, e você já quis ser ela? Você vê que o dinheiro, ele pode e quer moldar o nosso coração. Ele quer moldar a forma como nós enxergamos o outro e a nós mesmos. Por exemplo, você em algum momento da sua vida, você já tratou alguém melhor do que trataria, apenas porque aquela pessoa tem muito dinheiro? Você foi mais simpático do que normalmente você é. Você tratou com mais cordialidade, apenas porque aquela pessoa é rica? Ou talvez o contrário. Alguma vez na sua vida você já tratou com indiferença, tratou de uma forma muito abaixo daquilo que poderia, apenas ela não tem condições financeiras? Outras coisas que o dinheiro pode moldar o nosso coração. Por exemplo, você em alguma roda de amigos ou com outras pessoas, talvez até desconhecidos, você já se sentiu inferiorizado? Você já se sentiu menor por causa da sua roupa, por causa da sua casa, por causa do lugar onde você mora? Você já se sentiu envergonhado por causa do seu carro, que talvez seja velho ou talvez você nem tenha? Você se julgou a partir do referencial do dinheiro. E mais que isso, quantas vezes você já negligenciou a sua família? Quantas vezes você já negligenciou a sua esposa? Quantas vezes você já deixou de lado os seus filhos? Quantas vezes você já negociou os seus princípios e os seus valores por causa do dinheiro? Quantas vezes você achou que o seu valor, que aquilo que você é, estava vinculado ao seu dinheiro, ao quanto você ganha? O dinheiro quer ser o teu Deus. O dinheiro quer ser o teu Deus. Mas será que realmente Deus está se preocupando com a forma que o dinheiro impacta em nossas vidas? Será que isso realmente é tão relevante ao ponto de comprometer algo que é essencial para nós? Bom, podemos ver de forma profunda e definitiva no nosso texto base desta noite, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Veja, o dinheiro quer ser teu Deus. Ele quer dominar a sua vida. E nós podemos olhar um pouco mais para essas palavras de Jesus e ver aquilo que ele está dizendo nessas frases, para compreendermos um pouco melhor aquilo que ele fala. Jesus, ele está ali falando no Sermão do Monte. Ele está ali
com milhares de pessoas seguidoras de Jesus, e ele está ensinando a respeito do seu reino, mostrando como os princípios e os valores do seu reino vão na contramão dos princípios e valores do mundo, não só daquela época, quanto dos nossos dias. Os princípios do reino de Deus são totalmente inversos daquilo que a sociedade tem como padrão. Então, Jesus vem falar disso, ele vem falar que ninguém pode servir a dois senhores. E quando nós olhamos com a nossa mentalidade de século 21, talvez nós tentamos fazer um paralelo e não faça muito sentido. Por quê? Porque hoje eu posso trabalhar durante o dia em um lugar e posso trabalhar durante a noite em outro. Ou então, eu posso trabalhar de segunda a sexta em um estabelecimento e posso trabalhar final de semana em outro. Eu posso ter dois patrões. Mas quando Jesus fala sobre Senhor e servo, quando o Novo Testamento se refere a servir, a ter um Senhor, ele está tratando não de patrão, mas de tratando a respeito de propriedade, da pessoa pertencer a alguém. Por isso que quando ele vai falar que nós não podemos servir a dois senhores, nós temos que entender que servir alguém nesse parâmetro significa que eu pertencerei a ele, que eu não farei a minha vontade, mas farei a vontade dele. E por isso que a sequência do versículo diz: pois você odiará a um e amará o outro, ou seja, o seu coração, o seu ser, a sua vontade vai ser para um, e automaticamente você odiará o outro. E não apenas o seu interior, mas inclusive a sua ação, o seu serviço, todo o seu empenho. Quando você se dedica a um Senhor, quando você empenha para servir a um Senhor, automaticamente você está desprezando, você está deixando de lado aquele outro. E Jesus fala tudo isso justamente para chegar à última afirmação que nós lemos, que diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja a importância com que Jesus trata o dinheiro. Ele está mostrando que o dinheiro tem esse potencial de se tornar um ídolo em nossas vidas. Jesus está falando e nós podemos compreender que por trás do dinheiro há um cenário espiritual que quer se aproveitar da influência do poder do dinheiro sobre as nossas vidas para nos escravizar, para nos dominar, para nos subjugar ao dinheiro, para escravizar as nossas vidas e automaticamente nos tirar debaixo do jugo de Jesus, o jugo que é leve e que é suave. O dinheiro quer ser o teu Deus. E esse é o lado sombrio do dinheiro. Essa é a face sombria do dinheiro. E é isso que está na sociedade e que muitas das vezes até nos bancos das igrejas. E aquelas pessoas que estão nesse cenário estão escravizadas e não conseguem enxergar. E há um potencial muito grande de destruição na vida daqueles que se colocam debaixo do jugo do dinheiro. Por exemplo, você se lembra da história da parábola do filho pródigo? O que foi que motivou aquele filho a se rebelar contra o seu pai? Foi ali o estopim, qual foi a motivação daquele jovem abandonar tudo, abandonar a sua família e demonstrar ali para o seu pai que ele desejava que o pai estivesse morto? Qual foi essa motivação para que aquele jovem fizesse tudo isso? Aquela parte da herança do seu pai e torrasse, vivesse como um príncipe para depois viver como um animal. Qual foi a motivação, senão o dinheiro? E o dinheiro tem esse potencial
tem esse potencial de destruir famílias. E por isso que nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Quantas famílias se desfazem por causa do dinheiro? Enquanto o pai está lá sendo velado, os filhos já estão brigando por causa da herança. Quantas famílias se desfizeram por causa disso? Por causa de brigas geradas pelo dinheiro. E quantos casamentos também se desfizeram por causa do dinheiro? Eu sou recém-casado. E há 6 meses, o meu dinheiro já não é mais meu, é nosso. E a forma como eu utilizo o meu dinheiro não pode ser mais igual a como era quando eu era solteiro. E eu tenho vivenciado como harmonizar o entendimento a respeito do dinheiro e o uso a respeito do dinheiro é difícil. E como isso pode gerar brigas, e como isso pode causar discussões, e como isso pode separar casais que juraram amor eterno um para o outro. E não apenas isso. Quantas igrejas se dividiram por causa do dinheiro? Por causa do uso do dinheiro? Ou então porque a liderança começou a ter direcionamento de lucro, vendo a igreja como uma empresa, procurando apenas a prosperidade financeira a qualquer custo, negociando a palavra, negociando os princípios bíblicos. Quantos ministérios que foram destruídos por causa do dinheiro? Porque, de repente, para seguir a vontade de Deus, teriam que diminuir a qualidade de vida, deveriam perder parte da renda ou da garantia de sua renda. Quantas pessoas não quiseram do que era necessário para seguir a vontade de Deus, que garante o sustento dos seus. Preste atenção. O dinheiro quer ser o teu Deus. Ele quer te dominar. Ele quer fazer prevalecer na sua vida a vontade dele. Será que talvez eu estou exagerando? Será que não é tudo isso? Bom, nós podemos lembrar e ver aquilo que Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Uma passagem muito conhecida a respeito do dinheiro, que diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que objeto é esse? Que objeto é esse que é capaz de nos seduzir, de fazer, de despertar em nós um amor que jamais era para ser dedicado a algum objeto, porque isso acaba fazendo com que ele se torne um ídolo em nossos corações. Assim como o povo no deserto adorou um bezerro de ouro, o dinheiro quer ser adorado, e o amor ao dinheiro, ele é capaz de gerar todos os tipos de desgraça em nossas vidas. Basta ver aquilo que o versículo diz em sequência, quando ele fala que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. E o que é mais terrível em nossas vidas do que seria se abandonássemos a fé? Que coisa é essa que é tão forte, que é capaz de tirar o nosso foco da cruz, nos fazer virar as costas para o nosso Salvador, para o nosso Criador, e abandonar a nossa fé. E não apenas isso, por consequência disso,
nós vemos na sequência do versículo que essas mesmas pessoas atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos ou com muitas dores. Nós vemos ali a Bíblia afirmando para nós, de forma categórica, de forma firme, as consequências que o dinheiro pode gerar em nossas vidas. Evidentemente, quando ele se torna o nosso Deus, quando ele se torna o nosso Senhor, quando nós passamos a amá-lo e a servi-lo. Pois bem, meus irmãos, diante de tudo isso que nós falamos, a nossa pergunta sincera, o desejo do nosso coração, deve ser compreender como eu posso verdadeiramente amar a Deus, servir a Deus, sem deixar que o dinheiro se torne um ídolo, sem deixar com que o dinheiro me desvie da fé. Como eu posso realmente viver uma vida de discipulado, uma vida de devoção a Deus, de forma sincera, sem me corromper pelo dinheiro. E nós vemos a resposta na própria Bíblia, quando o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto, ministrando aquela igreja, ele vai dizer lá em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ele está tratando a respeito do dinheiro quando ele vai ministrar o evangelho àquela igreja que já conhecia, mas que devia ter um entendimento mais profundo a respeito do dinheiro. Ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, ou seja, da pobreza dele, vocês se tornem ricos. Veja, para tratar a respeito do dinheiro, Paulo, Evangelho. Para tratar a respeito das riquezas, Paulo fala a respeito da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso traz para nós? Se nós queremos que realmente a nossa vida esteja firmada na graça de Cristo, nós devemos colocar todo o nosso coração nele, nós devemos colocar a nossa confiança nele, nós devemos saber que nós devemos passar, assim como Paulo fala, por momentos de bonança e por momentos de escassez, de fartura e de limitação, que todos os momentos nós devemos estar firmados em Jesus Cristo, e que quando tivermos dinheiro nós vamos saber utilizá-lo de maneira sábia, e quando não tivermos nós devemos crer que Ele nos sustentará. E apenas assim, quando a nossa vida, o nosso coração, toda a nossa existência está firmada em Cristo, na graça do nosso Senhor, então nós colocaremos o dinheiro em seu devido lugar. Quando nós entendermos que ainda que nós não tenhamos aquilo que queremos, a graça dele nos basta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. Porque é esse mesmo Senhor Jesus Cristo, pelo qual fomos feitos, para o qual fomos feitos, pelo qual fomos salvos, é o mesmo Senhor que nos garante, que cuidaria de nós, que nos sustentaria e que estaria conosco até o final dos tempos. E para essa semana, para que você seja desafiado, eu quero te propor que você
ao longo desses próximos dias, analise o seu coração, as suas motivações, analise os seus sentimentos a respeito do dinheiro. Veja realmente como o dinheiro afeta seu coração, como que as riquezas mexem com você. Seja sincero, isso é algo para homem, é algo para mulher, não é algo para criança, é algo que você deve fazer de maneira firme diante de você mesmo e reconhecer. E tudo que você vê que é o dinheiro falando mais, coloque aos pés de Jesus. Leve em oração, coloque diante dele. Peça ajuda ao nosso Senhor Jesus. Se arrependa. Receba o perdão de Deus. E como que não vai ser a nossa igreja, a nossa família, a nossa vida, quando nós realmente servimos a Deus da maneira como Ele quer ser servido. E assim então, nós poderemos usar o dinheiro para a glória de Deus. Te convido a orar comigo. Nosso Deus, nosso Pai, sonde os nossos corações, sonde a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós, assim como o salmista diz, sonde, Senhor, os nossos corações e trabalhe em nossas vidas e mude o nosso caráter, mude as nossas motivações, que o Espírito Santo venha realmente mexer com as nossas estruturas, modificar tudo, construir o ser humano segundo Cristo. Para que todas as algemas do dinheiro venham a ser desfeitas, que nós venhamos realmente servir a Cristo, o nosso Senhor. É a oração que nós fazemos como igreja, pedindo pela sua misericórdia, pela sua graça. No nome de Jesus, amém e amém.